Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na casa de uma cliente, num apartamento, e ocorreu o seguinte: embaixo da bacia sanitária tem um anel de vedação. É um anel de silicone que impede que a água transborde para as laterais do vaso e inunde o seu banheiro. E o que aconteceu? Esse anel ficou muito desgastado no apartamento de cima, ele ficou todo danificado e a água da descarga da vizinha começou a cair aqui, ó. E o engraçado é que caía bem em cima da cabeça de quem estava no vaso sanitário. A urucubaca descia tudo aqui. Ocorreu que por causa desse vazamento houve uma infiltração nessa sanca de gesso e vai ter que ser feito um reparo agora. Aqui em cima do chuveiro alguém teve a ideia maravilhosa, muito inteligente de colocar, estão vendo ali esse corte redondo? Ali tinha um spot de luz em cima do chuveiro, é complicado, né? Eu dei a ideia de eliminar esse spot, aqui é um ralo, este furo maior é um ralo, colocar a sanca muito junta, muito rente ao ralo. A infiltração foi tão grande que desceu e danificou ali também. Vamos eliminar isso e vamos fechar essa cratera que ficou aqui. Eu nunca trabalhei com gesso, essa é a primeira vez. Conheci uma pessoa muito boa e ele me ensinou como resolver este problema. E vou começar por isso aqui. Eu preciso recortar uma placa de gesso acartonado e vou colar pelo lado de dentro. Eu fiz um molde, este contorno aqui, e transferi esse risco para a placa de gesso acartonado. Ficou isso aqui. Eu vou colocar por dentro e vejam que ele vai encaixar por dentro para dar um suporte. Vejam que está um buraco, não vai ter onde a placa colar. Eu não vou conseguir cortar uma coisa rente aqui. E para realizar esse trabalho, eu utilizei uma serra de arco para serrar este gesso. Serra muito facinho, muito tranquilo. O gesso acartonado tem esse papel aqui. Eu deduzi que depois eu vou ter que dar acabamento com um pouquinho de gesso, ele não vai aderir nesse papel. Então o que eu fiz? Eu peguei uma bucha de cozinha, apenas umedeci a água e fui molhando aqui, ó. E fui esfregando e retirei. Essa camada ficou só no gesso, porque aí no gesso ele vai colar. Logicamente eu vou ter que esperar isso secar, isso vai secar para poder fazer a colagem. E procurem também não umedecer muito, é o necessário para você retirar o papel. Não mergulhe gesso em água. Não podemos trabalhar pintura com gesso molhado ou gesso úmido. A pintura descasca, ele tem que estar muito seco para pintar. Quando forem fazer esse trabalho, apoiem no chão, porque o gesso acartonado se parte com muita facilidade. Vocês vão fazendo isso. Vou esfregando com a parte verde e vocês vão conseguir tirar todo esse papel aqui. Aqui onde vai ser feita a colagem, nessa parte aqui, ó, nessas bordas, eu já tirei toda a poeira, porque olha, não pode ter poeira aqui, porque a colagem não vai ser eficiente. Segundo as orientações do fabricante do produto, você deve utilizar mais ou menos meio litro de água para 1 kg de gesso cola. Aqui eu coloquei mais ou menos 100 ml de água, porque o reparo que eu vou fazer é pequeno. E você coloca a água e depois você polvilha o produto. Vai polvilhando o produto aqui em cima e depois você vai fazer a mistura até ficar uma pasta homogênea, muito bem misturada. Você tem 1h30 para utilizar esse produto. Gesso é material muito perigoso, você deve usar máscaras no momento de polvilhar, porque você não pode respirar o pó do gesso. Tem outras especificações, outras recomendações de segurança que estão na embalagem, você deve segui-las rigorosamente. 100 ml de água parece muito pouquinho, mas olha, ainda não está no ponto. Você tem que mexer até esses caroços desaparecerem. A consistência é essa. Para você fazer o teste, você pega uma boa quantidade do gesso, vira de cabeça para baixo e ela não pode cair da ferramenta. Eu vou começar corrigindo a parte menor do estrago aqui. O correto é você colocar pelotas de gesso sobre esta superfície que vai ser colada e fazer uma pressão. Como eu não vou ter como fazer isso porque eu não tenho acesso, ela não vai entrar pelo orifício, eu vou fazer o procedimento contrário. Eu já apliquei ali, vou entrar com ela por aqui para poder ter acesso. Eu já fiz a colagem, isso vai demorar um tempo para secar, eu vou mexer só amanhã.
ali ficou um buraco, porque não dá para cortar perfeitamente. Como aqui tem o ralo e eu tenho um suporte para colar aqui, eu vou cortar um pedacinho que se encaixa mais ou menos aqui e deixar colando também, porque amanhã vai estar tudo sequinho. Eu vou pegar uma serra-copo, vou cortar um pedaço redondo aqui, vou fixar aqui e depois eu faço acabamento com massa. Esse excesso na lateral eu vou retirar, porque isso vai impedir no meu disco que eu vou cortar com a serra-copo se fixar aqui. Cair no chão, você limpa imediatamente, que gesso depois que endurece complica a sua vida. Eu não estou usando luvas por causa da gravação, aí vocês utilizem luvas. E deixa um pouquinho rebaixado, não tenta nivelar com o teto não, nem deixar aquela rebarba passando para depois você lixar. Gesso é complicado para lixar, é duro, você vai sofrer aqui, ainda mais em teto. E aqui, para vocês entenderem o que vai acontecer, a peça que eu vou colar aqui vai se encaixar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os suportes nesta posição aqui e nesta, nas duas laterais. E aqui também, ó, eu vou colocar uma outra placa aqui para dar contato. Então eu vou ter 3 pontos de apoio neste local. E só depois eu posso proceder à colagem. Já coloquei o gesso cola na peça, porque agora eu posso fazer o procedimento correto. Coloca na peça e depois vai na região que eu vou fazer a colagem. Já colei a segunda parte. Vejo que tem ali um excesso de massa. Vocês devem lixar dessa maneira aqui, sem nenhum excesso. Pega um pano levemente umedecido, vocês vão apoiar por dentro aqui, para que o gesso não saia do lugar, porque ainda não está colado, e por baixo vocês vão fazer a limpeza. Não deixe nenhum excesso, porque quando você vier com a placa colando aqui, apoiando aqui, este excesso vai endurecer e você vai ter que fazer o lixamento, vai complicar muito a sua vida. Quando vocês colarem esses apoios, deixem passar uma boa margem, tanto da parte externa como da parte interna. Você vai fazer uma pressão aqui depois para colar a placa. Então, quanto mais apoio você puser para essa placa que vem aqui, este quadrado, melhor vai ser a fixação. E agora eu vou guardar a secagem, só amanhã eu vou mexer nisso. É o tempo que eu vou deixar para mexer nisso aqui, eu prefiro não arriscar. Eu tirei as medidas aqui de todos os ângulos e transferi as medidas para a placa de gesso, risquei e cortei. Serrei com o auxílio da serra de arco. Nesta região tem um risco, eu risquei com a faquinha. E aqui eu vou fazer um rebaixamento, eu vou tirar mais ou menos metade da espessura desse gesso, porque ali tem um encaixe. E como eu não tenho encaixe na peça, não encontrei uma peça que tem encaixe, eu vou ter que fazer o encaixe aqui. Porque se eu colocar assim, ali tem um dente, vai ficar um dente no teto e não vai dar muito certo. Então eu vou fazer isso para poder encaixar. E aqui vocês podem fazer, eu vou usar a micro retífica aqui. É uma ferramenta rotativa que vai me permitir um lixamento, um controle melhor. Mas se você não tiver, você usa uma lixa número 100. Você dobra a lixa assim, deixa ela retinha nas pontas. Retira primeiro essa proteção de papel e você vem aqui, ó. Fazendo esse lixamento você vai conseguir um rebaixamento muito bom também. Cuidado para não quebrar. Se quebrar aqui vai complicar a nossa vida. Eu estou com a micro retífica, eu coloquei um rebolo, uma lixa, e diminui bastante a rotação dela porque o gesso é muito sensível. Olha aqui, consegui fazer um rebaixamento. Mas eu tenho que rebaixar mais porque você vai testando e não deixa muito certinho com o teto, porque muito rente no lixamento, porque você vai colocar o gesso cola aqui, esse gesso vai preencher, então precisa ter uma folga aqui. Eu já apliquei o gesso cola em toda a peça, inclusive aqui onde eu fiz o rebaixamento, porque vejam aqui que tem um rebaixamento, uma saliência aqui, dá para fazer uma colagem ainda que superficial. Já colei a placa e quando fizerem isso, garantam que não vai ficar um dente aqui. Eu terminei a placa maior, a urucubaca maior aqui dessa sanca. Eu peguei uma faquinha de serra, uma faquinha de pão e fui cortando pedacinhos.
pedaços fininhos, fui modelando, fui medindo lá nos buracos. Se você deixa vãos ali de 1,5 centímetro, na hora de você aplicar o gesso, vai complicar. Você tem que deixar o mais nivelado possível, o mais preenchido possível. Então, esses pedaços regulares onde não foi possível cortar a placa de gesso para fazer o encaixe perfeito, eu tive que colocar pedacinhos de gesso ali, fui colando ali, preenchendo o mais possível, e aí fica bem mais fácil você fazer o nivelamento com o gesso rápido. E descobri que, apesar do gesso cola não colar imediatamente, a placa não desce. Não é uma placa tão grande também, uma placa de 29 centímetros por 22. E não ficou tão pesada assim. Se fosse um remendo maior, talvez eu tivesse que fazer uma ancoragem aqui. Então eu fui trabalhando, colando as migalhinhas e fiquei de olho. Porque ela não cai de uma vez só. Ela vai caindo aos poucos, vai despregando devagarzinho. Eu fiquei de olho. Fiquei parecendo a Ripley do Alien, o Oitavo Passageiro. Olhando pro teto para ver se o bichão não caía na minha cabeça. Toda hora eu ficava olhando ali para ver se a urucubaca não descia na minha cabeça de novo. Agora vamos pro conserto do círculo dessa parte aqui do chuveiro. Eu medi as serras-copo que eu tinha e nenhuma se encaixou no círculo, que eu preciso encaixar aquele spot. Eu preciso fazer um furo novo para encaixar aquele spotzinho de luz. Falei, eu não vou comprar um jogo de serra-copos por causa de uma medida. Achei essa latinha de cola de contato que eu estava usando, que tem a mesma medida do círculo. Como eu percebi que o gesso é um material muito maleável, eu segurei aqui e fui vincando com a ponta da faca. Fui vincando mesmo e depois eu vim cortando assim, ó, serrando. Claro que se vocês tiverem uma serrinha aqui, eu tô sem minhas ferramentas, eu acabei improvisando. Vinquem aqui com a faca. E lógico, se vocês tiverem a serra-copo nessa medida, é bem mais rápido. Molhem o papel para ficar mais fácil fazer o corte, mas não arranquem o papel, arranquem só no final do corte. Molhem dos dois lados o papel. E agora nós vamos fazendo aqui, vamos vincando. Aqui está na beirada da placa, nós vamos depois ter acesso aqui, ó, porque depois nós vamos entrar aqui fazendo os cortes. Consegui retirar um círculo. Não ficou tão perfeito como aquele, mas dá para o gasto. Agora eu vou retirar os papéis. E aqui nessa hora você tem que usar o bom senso. Não ponha pouca massa, mas também não exagere, porque o excesso vai escorrer tudo para os lados. Procure já uma posição em que ela se encaixe para depois você não ficar sofrendo aqui. Ó, encaixou. Só pressionar. Tem uma ancoragem lá embaixo que eu já colei um outro círculo anterior a este. Agora aqui eu vou preencher com o restinho do gesso que sobrou. É só tirar as partes mais fundas para facilitar o trabalho posterior. Agora aqui eu vou usar gesso rápido ou gesso lento, que apesar de estar escrito lento, não é tão lento assim. Eu já apliquei gesso lento em paredes, não paredes grandes, pedaços pequenos. Eu não tenho experiência com gesso. E agora, pessoal, eu vou preparar o gesso rápido. É a mesma coisa do gesso cola ou gesso lento. Olha o tanto de água que eu coloquei. Mais ou menos uns 100 ml de água. Porque essa superfície aqui é pequena. Não se engane, 100 ml de água dá muito gesso. Vocês têm que preparar de pouquinho. Esse gesso agora ele não seca em 1h30. Ele é rápido. É coisa de menos de 3 minutos. Se você bobear, você perdeu o gesso. Então, se você preparar uma quantidade muito grande de gesso, você vai perder. Endurece, tchau. Você tem que jogar fora. O vasilhame que vocês usarem também tem que ser descartável, porque isso vai para o lixo. Não tem como recuperar. Vão devagar. Polvilhem uma quantidade, o gesso vai descer. A hora que ele descer, vocês mexam com a espátula até conseguir uma consistência pastosa, aquela mesma que eu mostrei. Eu costumo deixar até um pouquinho menos pastoso, porque isso seca rápido. Ele fica um pouco líquido, meio molenga, não deixem tão pastoso como daquela vez, porque aí ele vai endurecer muito rápido e vocês vão perder o produto. Na hora que tiver o descanso, ele vai endurecendo, vocês vão ver como ele vai ser surpreendente. Ele endurece de uma vez só e já era. Então não pode bobear. Ele chegou numa consistência de massa corrida, uma coisinha ali mais maleável, deixa descansar um pouquinho
e passou 1 minuto, vocês já aplicam. Não percam tempo porque o negócio é tenso aqui. Ele ainda está muito líquido, precisa de mais um pouquinho. Ó, costumo deixar nessa consistência aqui. Que agora, conforme ele repousa aqui uns 30 segundos, ele vai endurecendo e já dá para aplicar. Pessoal, já misturei o gesso cola, olha. Isso aqui. Eu já vou trabalhar. Eu fiz muita massa, para não perder eu vou começar pela parte maior, depois eu volto na menor. Eu peguei aqui uma desempenadeira de rejunte. Era um EVA, uma borracha. E eu achei que para aplicar o gesso foi melhor que com a desempenadeira de aço. Eu deixei aqui o mais nivelado possível. Eu vou guardar a secagem agora segundo instruções da embalagem. Eu disse que isso aqui era gesso rápido, não, é gesso lento. Cubra vaso sanitário. Proteja o chão, as partes que você vai mexer o gesso. Agora eu vou começar a instalação daquele spot de luz. Verifiquei se estão no mesmo alinhamento, na mesma distância. Agora eu vou usar a medida para fazer o círculo. Eu já posicionei no local e já circulei com a ponta da faca. Quando eu conseguir adentrar aqui, eu vou seguindo. Ela é uma faquinha de serra, eu vou serrando no local aqui. E a sua faquinha, a sua serrinha já vai seguindo o risco automaticamente. E pronto, pessoal, mais um leão abatido. Até já achei a ligação da luz do spot, o soquete. Aqui dentro tem um cano, não sei se dá pra ver aqui. Ele tá muito rente da sanca. Se você colocar uma furadeira, como eu sugeri aqui, uma serra-copo, você pode varar este cano e aí a dor de cabeça é garantida. Então com a faquinha foi muito tranquilo, fui bem devagarinho, levei aqui uns 5 minutinhos, tá perfeito. Aqui já está pronto para pintar. Vou proceder agora à pintura. Estou usando tinta branca para teto de banheiro, específica para tetos de banheiro. Eu já havia pintado este teto desse banheiro anteriormente com a mesma tinta. Depois deu esse problema aqui. Na verdade, isso agora que eu vou fazer é um retoque na pintura. Não vou pintar a sanca toda. E aqui, pessoal, como eu tenho uma superfície lisa aqui, eu vou utilizar um rolo anti-gotas. O correto sobre massa corrida, pintura sobre massa corrida, é você aplicar selador, porque ela chupa muito tinta de acabamento. Como aqui é uma região pequena que eu estou fazendo, eu não tomei esse cuidado, eu pintei direto, até porque é uma tinta acrílica, mas em grandes áreas com massa corrida, deve-se aplicar o selador e só depois a tinta de acabamento, senão você gasta muita tinta de acabamento. E é o básico que nós sabemos. Você mergulha na bandejinha, retira o excesso na própria bandeja, não deixa nada pingando, sem pressionar muito o rolo, não deixa excesso, não deixa tinta escorrendo, aqueles rastros de tinta. O rastro de tinta acontece quando você pressiona o rolo sobre a superfície. O próprio peso do rolo é que tem que correr. E não, você não cobre de uma vez, principalmente tinta branca, você não consegue cobertura na primeira demão, não tenta. Aplica, espera secar, respeita o tempo de secagem, aplica a segunda e talvez até a terceira demão. Cores claras exigem no mínimo 2 demãos para acabamento. Retire todos tomadas, aqui no caso o teto não vai ter tomada, é óbvio, mas eu retirei toda a instalação possível. Ou isole com fita crepe, para você não sair pintando tudo que é lâmpada e spots por aí. E não vou aprofundar muito o assunto sobre pintura porque não é este o objetivo do vídeo. É sim demonstrar o trabalho que essa urucubaca nessa sanca me causou. E se porventura você estiver passando por um processo semelhante a este, eu espero que esse vídeo seja de grande inspiração para você e que também seu problema possa ser resolvido.
Eu termino deixando a Deus o meu agradecimento por este vídeo, a todos vocês que me acompanham neste canal, deixo a todos também um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.